Hoje o nosso estudo está aqui em Atos 12, eu vou ler do 5 para frente. Aqui é quando Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte e depois a morte de Herodes. Mas eu vou enfatizar bem aqui a passagem de Pedro, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. A palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então aqui mostra, o que a igreja passou, Então aqui mostra que Tiago já tinha sido morto. Pedro, provavelmente o final dele também era esse, já estava preso, ia ter que comparecer lá diante, desses poderosos aqui, Só que aí o Senhor enviou o anjo para libertar Pedro, A igreja fazia contínua oração por ele. Estavam ali reunidos numa casa, estavam escondidos,
né? E Pedro estava dormindo ali quando ele foi acordado pelo anjo, e ele não sabia discernir se ele estava tendo um sonho ou se ele estava tendo uma visão de olho aberto, ou se estava acontecendo, se era real, se não era. Mas ali mostra que o cuidado desse anjo, né, que foi enviado por Deus, não esqueceu das sandálias, não esqueceu da capa, e falou para ele segui-lo, né? E fala ali que ele passou pelos guardas, que antes disso as cadeias caiu das mãos. E quando chegou naquela porta de ferro, aquela porta de ferro se abriu, sozinha ali, né? Então é isso que faz a presença de Deus na nossa vida, né? Como tem aquelas portas de shopping, né? Que a gente chega perto, tem um sensor de presença e a porta se abre, né? A presença de Deus na nossa vida é isso, né? As portas se abrem, né? Deus, ele abre portas e ele fecha portas, né? Então aqui no caso a porta se abriu, né? A presença de Deus abriu aquela porta, né? E Pedro, quando ele vai ali já para a casa dos irmãos lá e bate na porta, essa menina Rode, ela ficou tão feliz que em vez dela abrir a porta, ela correu para falar para os outros irmãos que Pedro estava ali batendo a porta, porque ela já tinha reconhecido a voz. Só que aí os demais irmãos não acreditaram, achou que ela estava fora de si, né? E ela tinha certeza que tinha ouvido a voz dele. Aí disseram até, é o anjo dele, né? Tipo, já era aparição, né? Já não, nem era mais. Então, assim, muitas vezes nós oramos por determinadas coisas e a gente tá orando por algo e quando acontece, você fica pasma, né? Como esse povo aqui, eles estavam orando para que Deus libertasse a Pedro, né? E Deus ouviu a oração deles, né? Então aqui, só que eles não estavam acreditando na própria oração, né? Eles estavam orando, mas quando aconteceu, eles ficaram surpresos. E muitas vezes nós também nos vemos em situações assim, né? Isso é a humanidade que há em nós, né? Então aqui mostra que a menina também, ela ficou tão feliz que ao invés de abrir a porta, ela foi lá dar a boa notícia, né? Então assim, tudo mostrando pra gente que as pessoas daqui que tá na Bíblia são gente como a gente, são pessoas como a gente, humanos, né? Que muitas das vezes as pessoas, elas muitos de nós, né? A gente se converte, a gente já parece que já não quer mais ser humano, né? Se vê o irmão falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa, não, você tem que falar assim, não, você tem que agir assim. É tipo assim, é como se a gente falasse o tempo todo perfeito, se o tempo todo a gente fosse perfeição. Não somos. A gente vive, nós humanos, quando a gente conhece a palavra, se converte, a gente se esforça e é de glória em glória, de graça em graça, até chegar o dia perfeito, que é quando a gente vai estar com Deus, né? Mas assim, enquanto a gente estiver nessa terra, não estou falando de pecado, a gente vai estar fugindo das coisas erradas, mas a gente vai errar, né? Errar. Vai ter dias que a gente vai sentir raiva, o Espírito Santo vai mostrar pra gente que está errado, a gente vai se arrepender, pedir perdão. Vai ter momentos que a gente vai se irar, vai ter momentos, mas o Espírito Santo vai nos avisar e a gente vai se arrepender. Então assim, a gente não tem como você viver nessa terra, na carne e ser perfeito. Não tem como. A gente vai estar sempre nessa busca, nessa luta de estar se melhorando, de estar, né? Então, assim, e é isso que muitas pessoas, muitos irmãos nossos não entendem. Às vezes acha que, o fulano tá... Não, nós estamos sujeitos a erro e a falha, né? A gente foge do pecado, da aparência do mal, mas mesmo assim a gente vai estar errando. Não tem como estar nessa terra e não cometer um erro, não falar uma bobagem, uma tolice. A gente vai fugir da aparência do mal. Você não vai sentar na roda do escarnecedor. Você sabe as coisas que você tem que evitar. Todo filho de Deus vai fazer isso. Mas, mesmo assim, mesmo você se esforçando, vai ter dias, a gente vai vacilar, né? Então, assim, e aqui foi isso que aconteceu. Eles estavam orando. Quando Pedro chegou, eles não acreditaram que era Pedro. A menina ficou tão feliz que ao invés de abrir a porta, ela foi lá falar para eles primeiro.
né? Então aqui mostra o que faz a presença de Deus na nossa vida, né? Aquelas portas se abriram, né? Sem que ninguém fizesse nada. A presença de Deus abriu aquela porta, como uma porta de shopping que se abre simplesmente porque tem ali um sensor de presença, né? A presença de Deus faz isso na nossa vida, né? Então, Deus, ele verdadeiramente abre portas e fecha portas, né? E aqui mostra que o final do tal do Herodes, né? Mostra também que o medo que eles estavam era até, dava para entender, porque irmãos nossos já estavam sendo mortos, né? E provavelmente era o que ia acontecer com Pedro. Mas Pedro ainda teve uma caminhada, né? Continuou ali. E também uma coisa que a primeira vez que eu vi essa palavra me chamou muita atenção foi essa parte aqui que o anjo fala para pegar a sandália, para pegar a capa, né? Para se apressar, enfim. Pedro naquela situação sem saber se estava sonhando, se estava tendo uma visão, se era real, se não era. Então é tudo coisas que nós também estamos sujeitos, né, a passar. Tem situações que a gente fica na dúvida, será que Deus falou comigo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é isso aqui? Mas se a gente está na palavra, se a gente está orando, se a gente está buscando a face do Senhor, e se o Senhor nos dá paz em um determinado assunto, é o Senhor, né? Então, assim, aqui também o detalhe da sandália, da capa, o anjo não deixou nada que pertencia a Pedro para trás. Ele sabia que Pedro ia precisar daquela sandália, daquela capa, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus que ele cuida dos detalhes da nossa vida, né? Tudo que diz respeito a nós, o Senhor se importa, né? Então, tipo assim, ele não saiu correndo desesperado e deixou sandália e capa para trás, não. O anjo sabia que ele ia precisar daquela sandália, daquela capa, né? E mandou ele, né, pegar e saiu ali. E a presença de Deus abriu aquelas portas, a presença de Deus derrubou aquelas cadeias. E depois eles ficaram lá sem saber o que tinha acontecido, buscando uma explicação, né, para aquilo. Mas Deus libertou Pedro. Pedro ainda teve ali uma caminhada. E a igreja do Senhor só se multiplicou, né? Por mais que tentaram destruir, matar, acabar, mas a igreja só se multiplicou, né? Então aqui mostra que aqui o final do tal do Herodes, e o povo exclamava, e aqui no mesmo instante, né? Fala aqui da morte do Herodes, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, esse é o objetivo de Deus, que a palavra do Senhor se multiplique, que a igreja dele cresça, que mais pessoas conheçam e que mais pessoas sejam libertas, que mais pessoas sejam salvas, porque Deus não tem alegria na morte de ninguém, né? Deus tem salvação, vida eterna, né? E Deus, ele quer que todo mundo venha a entender isso, né? E venha a querer isso, né? Mas infelizmente tem muitos que não querem e tem muitos que vão perecer, infelizmente. Não é porque Deus quer que pereça, é porque a própria pessoa despreza o que Deus tem para ele ou para ela. Então espero que essa mensagem te dê esperança, fé. Eu sempre, quando eu coloco uma mensagem aqui no canal, eu sempre peço isso a Deus, para que chegue na vida das pessoas como esperança, como fé, como salvação, porque esse é o propósito de Deus, que a gente tenha fé, tenha esperança, tenha amor, tenha salvação, e que o Evangelho do Senhor seja pregado, alcance vidas de todos nós, que a gente seja edificado, seja abençoado e o mais importante, seja salvos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, sempre. Amém.